Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje, nossa turma G3 e a nossa aula é de matemática. Pessoal, vem com a gente aprender. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura do Alicerce. Hoje, pessoal, nós vamos praticar os números decimais usando instrumentos de medição. Então, para isso, pessoal, é necessário lápis, caderno, borracha e uma régua para a gente testar na prática. Mas antes, vamos fazer o nosso mindfulness, ok? Nosso momento aí de concentração e relaxamento. Hoje, pessoal, nós vamos praticar algo chamado autocompaixão, ok? Vamos cuidar de nós mesmos. Para isso, pessoal, é necessário ficar em silêncio absoluto durante a prática do mindfulness e sigam as instruções do líder, pessoal, ok? Então, se acomodem aí na cadeira de vocês, se acomodem aí onde vocês estão, ok? Fechem os olhos, pessoal. Respirem fundo pelo nariz. Soltem pela boca. Sintam-se livres, descansados, tranquilos. Respire mais uma vez, profundamente. Solte o ar pela boca. Pensem, pessoal, em tudo que vocês acreditam, em tudo que vocês gostam, mas também deixem a mente livre, pessoal. Deixem os pensamentos virem, mas irem também. Mas se apeguem às emoções boas. Quero que nesse momento, pessoal, vocês se autoabracem. Deem um abraço em você mesmo aí. Sinta-se amado. Lembre-se que você pode ser gentil com você mesmo. Se perdoe. Sinta-se cuidado por você mesmo. Se ame. Se conforte. Lembre-se das coisas boas que você tem, que você é, que você faz. Respire fundo enquanto você se abraça. Solte o ar pela boca. Mais uma vez, respire fundo. Solte o ar. Pode largar os braços, ficar mais relaxado. Lembre-se que você é especial, pessoal. Não deixe ninguém falar o contrário disso. Tenham consciência de quem vocês são e autoconfiança em quem vocês são, para que ninguém possa tirar aquilo de dentro de vocês que vocês mesmos adquiriram e sabem sobre si. Respirem fundo mais uma vez. Solte. Pode abrir os olhos, ficarem tranquilos. Hoje é dia de se amar mais, pessoal. De se respeitarem. Tudo bem, Camila, tranquilo. Obrigado por avisar. Ok. Arthur, está com a mão levantada? Pode falar. Caraca, professor, tava precisando disso. Isso Ah, foi bem. que bom, que bom, que deu uma boleirada aí, gostei. Sempre bom esse feedback aí. Todos nós precisamos disso um dia, gente. É importantíssimo. E aí, você se lembra do último conteúdo dessa matéria? Na terça-feira, pessoal, nós fizemos exercícios com frações, ok? Usando frações aí. E hoje nós vamos praticar números decimais com instrumentos de medida, ok? Nós vamos usar os instrumentos de medida para praticar algumas coisas aí envolvendo números decimais.
Então, vamos começar falando aí das medidas, ok? Caio, você lê para a gente a coisinha azul ali? Aham. Você sabe o que são? Você sabe como as coisas são medidas? Nós medimos as coisas através de escalas e de grandezas. Boa. Então, ó, pessoal, a respeito de medidas, a gente tem 3 palavras importantes aí, ok? Medidas, escalas e grandezas. Alguém sabe me dizer o que são essas 3 coisas aí? Talvez a mais Olha, difícil aí seja as grandezas. eu não faço ideia. Não faço ideia. Boa. Alguém sabe? Muito silêncio. Escala pode ser usada para média aritmética, por exemplo, né? Me dá um exemplo para eu entender melhor. Em uma questão de média aritmética, tipo, numa escala, tantas pessoas votaram tal quantidade, tantas outras pessoas. Qual é a média de votos numa escala? Geralmente utilizava escalas, questões que eu pegava na minha parte Tá. do. Entendi. Tem a ver, mas não é exatamente isso. Vamos dar uma olhada aí. Escala, tipo assim, nesse sentido também tem a ver, porque é uma quantidade de números escalada, digamos assim, né? Os números naturais, por exemplo, contar 1, 2, 3, 4, 5, é uma escala, né? Eu estou aumentando números, né? Mas aqui a gente vai ver um pouco mais profundo nesse sentido. Então, olha lá, pessoal, medidas são maneiras de avaliar grandezas físicas através de uma escala. Tá, ficou complicado, porque aí você está explicando o que é medida, mas você ainda não me disse o que é a grandeza e nem o que é a escala. Mas, entretanto, ó, pessoal, vejam que eu tenho aqui um quadradinho, um objeto cinza aqui, né? E ele está sendo medido através de uma certa escala, ok? Então, olha aqui, ó. Esse bloco aqui cinza, ele tem a medida de 3. A medida dele é 3, nessa escala aqui. Okay? Então, basicamente, medidas é essa avaliação que nós tiramos através de uma escala de algo, né? Então, a gente faz uma avaliação de alguma coisa através de uma escala. No caso aqui, nós avaliamos o quê? Nós avaliamos o tamanho desse objeto, através dessa escala aqui. Ok? Então, vamos ver o melhor aqui. O que é escala? Então, escala é como se fosse uma régua de comparação com algo para se medir. Ok? Então, a gente compara uma coisa com a medida de outra. Tá? Isso é uma escala. Beleza? Então, nesse caso aqui, escala são esses números aqui. Nesse caso aqui, a escala é esses números aqui. Esses números, né, esses risquinhos aqui, se compararmos eles com o objeto, nós temos uma medida. Ok? Então, escala é essa régua de comparação. Nós comparamos a régua não. Nós comparamos a escala com alguma coisa. Tá? Por que eu estou falando com alguma coisa, pessoal? Porque você pode estar pensando somente em tamanho, mas instrumentos de medida nem sempre só medem tamanho. Tá? A gente vai ver isso hoje. A gente não mede só tamanho, a gente mede várias coisas. E, por fim, o que é grandeza? Né? Grandezas, pessoal, é uma qualidade ou propriedade da medida na escala. Então, quando eu falei aqui, ó, esse bloco, ele está começando aqui, eu coloquei ele exatamente no 0, e a gente mediu ele até terminar. E ele terminou no 3. Então, a medida dele é 3. Beleza, a medida dele é 3 na escala, mas 3 o quê? A grandeza física vai me dizer qual a propriedade ou qualidade dessa medida. É 3, olha lá, centímetros. Ok? A bolinha aqui está circulando grandezas, né? Centímetros. Então, a grandeza aqui é a propriedade ou a qualidade da minha medida. No caso, a gente mediu aqui, o bloco tem 3. Mas 3 o quê? Podia ser 3 metros, 3 quilômetros, né? Podia ser 3 polegadas, 3 dedos, né? Existem várias maneiras de a gente medir algo. Só que a gente tem que saber qual delas a gente vai usar. Nesse caso aqui, nós usamos 3
centímetros. Ok? Todo mundo entendeu o que é medida, escala e grandeza, pessoal? Ou alguém ficou com alguma dúvida aqui? Acho que sim, professor. Beleza. Então, medida é a avaliação que nós fazemos, escala é a régua de comparação e a grandeza é que tipo de qualidade ou propriedade tem. No caso aqui, 3 centímetros. Joana, lê para a gente esse quadro azul. Existem várias coisas que podemos medir: temperatura, massa, tamanho, tempo e etc. Por isso, para cada coisa que medimos, existe um instrumento de medida, uma escala, uma grandeza. Boa, obrigado, Joana. Então, olha que interessante, pessoal. Por isso que eu falei no começo, a gente não se apegue àquela escala que eu coloquei lá, porque aquela escala, ela mede em centímetros as comprimentos. Mas existem diversos tipos de instrumentos de medida, e eles podem medir escalas diferentes, medidas diferentes, grandezas diferentes. Inclusive, coisas diferentes, olha. A gente pode medir temperatura, massa. Então, vamos lá ver os tipos de instrumentos de medida que a gente tem. Vamos começar aí com o termômetro. Não era para estar aparecendo esses aqui, mas tudo bem. Termômetro é um instrumento que mede a temperatura de um corpo. Quando eu falo de um corpo, eu não estou falando somente do corpo humano, tá bom? De um corpo qualquer. Eu posso colocar um termômetro dentro de uma bacia de água, por exemplo. E eu posso ver quanto que aquela água está... Tem aquele temperatura. termômetro gastronômico que não é aquilo lá que mede a temperatura das coisas para ver se ela tá boa. Boa, exatamente. Eu posso medir, então, temperatura de várias coisas aí. Qual temperatura ela está. Então, essa escala aqui, ela não mede em centímetros. A grandeza dessa escala, ela mede em Celsius, por exemplo, ou Fahrenheit. Tá? Então, é uma maneira aí da gente medir, da gente fazer medições aí com o termômetro. Continuando, a fita métrica. A fita métrica, ela é um instrumento que mede o comprimento de algo, ok? A fita métrica, ela tem uma vantagem. Ela não mede só comprimentos lineares, ok? Ela pode medir outros comprimentos, por exemplo, circunferência, né? Por ela se moldar a coisa que você quer medir. Depois nós temos a régua, e a régua é um instrumento que mede o tamanho linear de algo. Então, a régua ela só mede linearmente algo, né? Você não consegue medir, por exemplo, qual tamanho está a sua barriga com a régua. Não tem como. Isso você teria que usar a fita métrica daí, por exemplo. Tá? A fita métrica é muito usada para medir tecidos, né? Que tecido é algo que é mole. A régua ela já não é tão eficaz para esse tipo de coisa. E por fim, nós temos aí o cronômetro, pessoal. Cronômetro, aqui, ó, instrumento que mede um intervalo de tempo. Tá? Então, o cronômetro, geralmente, você coloca... é importante a gente parar nessa palavra. É o intervalo de tempo que é medido, ok? Porque a gente aperta no cronômetro, ele começa a medir segundos. A hora que você fechar, ele vai mostrar aqueles segundos que você começou e terminou. Tá? Ele não mede todo o tempo. Okay? Ele mede um intervalo de tempo, um pedacinho de tempo. Continuando. Nicolas, lê para a gente o quadro azul. Existem várias coisas que podemos medir temperatura, massa, tamanho, tempo, etc. Por isso, para cada coisa que medimos, existe um instrumento de medida, uma escala e uma grandeza, etc. Boa, obrigado, Nicolas. Eu acho que eu já percebam falei 2 vezes, eu acho. Tranquilo. Percebam que o Nicolas leu a mesma coisa que a Joana leu, mas é para vocês fixarem na cabeça de vocês, pessoal, o que um instrumento de medida pode medir, e também para vocês fixarem aí os nomes, medida, escala e grandeza, que é muito importante aí. Então, pessoal, olha aqui, ó, um instrumento que talvez vocês não conheçam, mas um instrumento muito usado aí por cientistas e também por mecânicos,
por pessoas que trabalham com, deixa eu pensar, com construção de algumas coisas, ok? Com construções de precisão, assim, é o micrômetro, ok? Esse instrumento mede precisão de pequenos tamanhos, ok? Então, ele mede tamanhos, ele mede comprimentos também, tá? Mas ele mede de uma maneira muito mais precisa, ele mede coisas pequeniníssimas, com precisões, ou seja, com números decimais muito grandes. Esse outro instrumento aqui também, pessoal, o paquímetro, ele também é um instrumento que mede comprimentos com precisão, tá? Então, ele tem várias maneiras de medir. Você pode medir com essa partezinha de baixo aqui, você pode medir com a orelhinha aqui, você pode medir com essa parte de dentro aqui, tá? É bem interessante, a gente consegue medir. Tem uma técnica que você usa para medir com ele, porque ele não é muito fácil de medir. Não sei se vocês estão vendo aqui, ele tem escala em cima, escala no meio e escala embaixo. A gente tem que comparar as escalas para conseguir medir com precisão, mas de qualquer forma ele dá números exatos, ok? Com vírgula e tal, coisa que instrumentos mais robustos não fazem. Um exemplo de instrumento robusto, pessoal, é a trena. E a trena, sim, pessoal, é usada para medir grandes comprimentos, né? Geralmente tem essa trena aqui, por exemplo, de 3 metros, mas existem trenas de 5 metros, de 10 metros, que são usadas na construção, certo? A fita métrica lá, pessoal, ela é para medidas pequenas. A trena ela é para medidas grandes. E a trena é que é usada para a gente em construção, em obras e tudo mais, porque ela mede instrumentos grandes. Então, pessoal, perceba uma coisa: quanto maior o instrumento mede, consegue medir, quanto mais espaço ele consegue medir, menos precisão ele tem. O micrômetro, ele é um instrumento que ele é bem pequeno, tá? E ele consegue medir coisas pequeniníssimas. Ele consegue medir o tamanho de um fio de cabelo, por exemplo. O micrômetro é muito sensível para isso. Só que ele não consegue medir coisas muito grandes, tá? Ele não tem precisão, ele não consegue alcançar coisas grandes. Só que ele tem precisão. Ele consegue medir coisas muito pequenas e com exatidão, tá? O paquímetro também, coisas um pouco maiores que o micrômetro, mas ele consegue medir com precisão. A trena não, a trena a gente não tem tantos números depois da vírgula que a gente consiga medir usando a trena. Geralmente a gente consegue 3 metros e 20 centímetros, é o máximo que a gente consegue medir. Mais que isso a gente geralmente não consegue. Milímetros, micrômetros, a gente não consegue ver usando a trena. Ok? Isso é importante para a gente ver. E, por fim, pessoal, nós temos aí o relógio. Quem achava que relógio era só um aparelho eletrônico de se colocar na sala, na verdade, não. O relógio, pessoal, é um instrumento de medida, tá? E ele mede o quê? Ele mede o tempo, pessoal. Ele mede o tempo. Só que diferente do cronômetro. Enquanto o cronômetro mede intervalos de tempo, o relógio ele mede o tempo comparado ao seu dia. Então, ele mede o tamanho do seu dia, porque o tempo do dia, né? Ou da metade do dia, no caso, um relógio aí geralmente mede 12 horas, né? Então, ele consegue medir a metade do dia. Interessante, né? Quem já tinha parado para pensar que relógio é um instrumento de medida, que mede tempo. Interessante. Da mesma forma que acontece aí com o paquímetro e a trena, o relógio é um instrumento de medida de tempo que mede tempos longos. Então, ele não é preciso. A gente não consegue ver pequenos segundos ou frações de segundos. Já o cronômetro, a gente consegue medir pequenas medidas de tempo. Vamos continuar, que o tempo está rugindo, pessoal. Então, perceba, galera, que a palavra precisão significa rigor ou exatidão. Então, quando eu falo, ó, o micrômetro é mais preciso, quer dizer que ele é mais exato, tá? Ele é mais exato do que uma trena. Uma trena mede as coisas não com tanta exatidão que o micrômetro mede, tá? Isso é importante. Você, por exemplo, como eu falei do fio de cabelo.
você colocar ali uma régua ou uma trena no fio de cabelo, você não vai conseguir discernir quantos micrômetros ou milímetros um fio de cabelo tem. Agora, se você colocar no micrômetro, você consegue. Então, é essa exatidão que eu estou falando, ok? De pequenas coisas, de números decimais muito pequenos. Então, vamos ver isso na prática aí, pessoal. Perceba que a precisão que faz com que usemos números decimais em escalas é a precisão que faz com que usemos números decimais. Então, olha, a gente usa números decimais por causa da precisão, pessoal. Tá? Porque a gente precisa medir um número quando ele não é um número inteiro, olha. Ó, a escala aqui, ó, os riscos grandes são números inteiros. Mas quando esse número não é inteiro, o que a gente faz? Pois quanto mais exata uma medida, mais pequena será a nossa escala. Tá? Então, olha lá. Quando não é. A nossa escala é muito pequena, então ela mede muito pouco. Então, a minha pergunta para vocês aí, pessoal. Qual é o valor? Olhando aqui na escala e no nosso lápis aqui. Qual o valor de L? Qual é a medida exata do nosso lápis aí? Seria 6,4? Ok. O Caio falou 6,4. Quem vota em outra coisa? Em outro número? Pode falar. 6, peraí. Contando com a ponta? Conta a ponta também? Conta a ponta. Pode chutar, professor. Não, tem que olhar ali e ver. Tentar ver ali, não chutar. Vou olhar no meu lápis real, professor. Não, depois a gente vai fazer com o nosso lápis. Veja o da tela aqui primeiro. Olha, a minha caneta é maior, ela tem 15 metros e pouquinho. Eu não lembrei, eu beijei ela aqui há pouco. 6? Agora há pouco, mas eu não lembrei. É 6,5, professor. 6,5, o Arthur falou. Ok. 6,4, 6. Aí, Henrique Queiroz, pode falar. 6,4,5? Ok, só tem vírgula demais aí, né? Mas é isso aí. Um monte. Eu também Exatamente pensei nisso, só que eu queria arredondar, então. É exatamente essa medida aí. Então, vamos... 6 gramas. Ó, isso é interessante, gente. Não é 6 gramas e o Caio falou, 15 metros. Também não é metros, gente. Imagine, 15 metros é uma coisa muito grande, é o tamanho de um prédio. É verdade. É 15 centímetros. É costume, Isso. sabe? Então, olha, pessoal, como que a gente mede? Ó, perceba que ele começa no 0, tá? E ele termina em algum número. Então, os riscos grandes medem o número inteiro antes da vírgula, pessoal. Okay? O número inteiro. E depois da vírgula são os números pequenininhos. Então, ó, aqui a gente tem, ó, 1, 2... Espera, vamos contar aqui entre as vírgulas aqui, né? Por exemplo, entre os 5 e o 6, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 risquinhos. Aqui seria o 10, que completaria o 6. Então, a gente tem 9 risquinhos, ok? Então, quer dizer que essa minha escala está dividida em 10. 10 pedacinhos. Então, pessoal, o números depois da vírgula será os números de tracinhos aqui. Então, perceba que o final do meu lápis, ele está entre... Ó, tem 1, 2, 3, 4, aqui o tracinho 4, e aqui é o tracinho número 5. Tá? Tracinho pequenininho. A minha medida está entre um e outro, está na metade do 4, entre o 4 e o 5. Ou seja, ele está depois do 4, mas ainda não chegando no 5. Então, a gente poderia dizer que era um 4,5, ou seja, 6,45. Tá? Então, a Olha, medida... eu pensei nisso, só Pensou que eu nisso, né? queria arredondar, porque tinha muitas vírgulas. Então, é uma vírgula só, né? Não tem outra vírgula aqui. Mas são duas casas decimais, não são uma só. Nós poderíamos falar, é 4, 6,4. Mas como a gente está falando de precisão aqui, nós aumentamos, precisão aumenta o número de casas decimais. Então, olha lá, ó. Como a gente está falando de precisão, nós aumentamos uma casa decimal. Fomos para 6,45, ok? Então, essa é a medida exata desse lápis aqui. Pessoal, vocês que estão com a régua de vocês aí, meçam, por favor, os lápis de vocês e me digam Deixa eu pegar meu lápis. qual o tamanho deles.
Ô, professor, dá para Pode falar, medir Arthur. até com a mão, né? Hã? Dá para medir até com a mão, né, professor? Não, com a mão você não vai saber você não vai saber o número. Mas dá Você para não vai medir saber. com a mão. Não, dá para você comparar com a sua mão, mas não dá para você medir com uma escala, né? Lembra que medida, você tem que comparar com uma escala e ter uma grandeza. Você comparar com a sua mão, qual a medida? Qual a grandeza? Qual a escala? Não tem. Então, por isso não dá para medir com a mão. Se Dá para você comparar com a contar, mão. tem, né, professor? Se você contar. É, mais ou menos, mais ou menos. Você pode supor, são 4 dedos. Então, a escala que você está usando é os seus dedos mas não é uma medida precisa, né? O meu lápis, ele tem 16,6 centímetros. Quase 16,6 16,5. centímetros. Boa. Bem lembrado, eu esqueci de colocar os centímetros aqui. Quem mais mediu aí, pessoal, o lápis de vocês? Conseguiu medir o seu aí, Nicolas? A Amora tá ficando doida. 1,3. 1,3, boa. Tá pequenininho esse lápis aí. 1,3 é bem pequenininho. É só a pontinha. Na minha só. régua, Oi, Thay. tem tipo, não sei se dá pra ver, mas você vê que entre os números tem tipo um tracinho mais em negrito. É tipo, é o meio, não é? É o meio, é o meio. Você não Geralmente é o vê? 5. É o 5. É. Boa. Aqui, ó. Tá. Ajuda a gente a analisar daí. É o 5. É a metade da medida. Então, pessoal, sempre lembrem de olhar no instrumento de medida de vocês qual que é a grandeza, ok? Centímetro, metro, por exemplo, pegar uma trena, você vai medir em metros. Pegar uma régua, você vai medir em centímetros. Pegar um paquímetro, você vai medir em milímetros. Pegar um micrômetro, você vai medir em micrometros, tá? Então, tem que saber qual grandeza, senão você vai medir uma coisa e achar que o tamanho é outro, ok? Um micrômetro é muito diferente de um centímetro. São tamanhos completamente diferentes. Um centímetro perto de um micrômetro é um prédio, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso. Bom, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida em relação à aula de agora? Sobre instrumentos de medida? Não, tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, vamos dar uma pausa, pessoal. Vamos para o intervalo. E então, vamos voltar. Deixa eu apagar aí, que já acabou o nosso intervalo. Todo mundo preparado para voltar? O pessoal de casa vem com a gente que vamos continuar. Pessoal, sobre transformações, eu falei para vocês ali antes da gente terminar que a gente tem que tomar cuidado com as medidas, né? Uma trena mede metros, e uma régua mede centímetros, um paquímetro mede milímetros. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode afetar as nossas contas, afetar a nossa maneira de medir. Por exemplo, quando o Caio falou, nossa, meu lápis mede 15 metros. Eu pensei, nossa, teu lápis é enorme, tamanho de um prédio, né? Agora, meu lápis mede 15 centímetros, aí já, poxa, tá mais normal já, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse sistema de medidas. E por isso, pessoal, existe uma maneira da gente transformar um no outro. Então, claro que existe medida lá de temperatura, medida de massa, né, e tudo mais. Vamos lá, a primeira pergunta ali, ó. Um cronômetro marcou 3 medidas de tempo. Então, alguém pegou o cronômetro lá e marcou um intervalo de tempo, depois marcou um segundo intervalo de tempo, depois marcou um terceiro. Então, a primeira medida de tempo que ele marcou foi 0,15 segundos. Depois, 1,303 segundos. E depois, 0,931 segundos. Se eu pegar e somar os 3 intervalos de tempo, qual o tempo total? Então, aqui, pessoal, é uma soma de números decimais.
Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o 0,15. Lembra, vírgula debaixo de vírgula. Mais 1,03 mais 0,931. Okay? Então, qual que é o resultado desse aqui, pessoal? Alguém faça aí e chega nesse resultado para a gente ver. Enquanto isso, vamos ver a segunda aqui. Ó. Uma régua de 0,30 metros foi quebrada de forma que seu tamanho diminuiu 0,015 metros. Quantos centímetros a régua ficou? Percebam, pessoal, que as medidas aqui estão em metros e o resultado está pedindo um resultado em centímetros. Então, a melhor forma de fazer isso, pessoal, é transformar já para tudo para centímetro. Então, 0,30 metros, pessoal, nós vamos dividir por 1000, ok? Então, a gente vai dividir por 1000 para a gente ter a resposta em centímetros. Então, ó, a gente vai deslocar a vírgula 3 casas decimais. Então, 1, 2... Ah, não, dividir por 1000 não, a gente vai multiplicar por 1000, pessoal. Lembra da tabelinha lá, né? Para transformar da esquerda para a direita é multiplicar. Perdão. Então, a gente vai multiplicar por 1000. Ok? Vamos multiplicar por 1000 aí. Multiplicando por 1000, pessoal, esses 3 zeros aqui, né, não importa, a gente só vai copiá-los aí. Aqui. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 0 é 0. Ok. Aqui, 1, 2, 2 casas decimais. Nós temos aí 300 centímetros. Será que é isso? Eu acho que eu já terminei a verde. Terminou a verde? Eu acho. Quanto que deu, Tá. Caio? Deu 2 segundos, 111 milésimos. 2 segundos, vírgula quanto? 111 milésimos. 111 milésimos. Ok. Legal, boa. Muito bem, acredito Tá que certo? seja isso também. Acho que sim, depois a gente corrige, mas acho que seja. Então, olha, pessoal, número com vírgula. Então, aqui ó, vai dar 300 centímetros. Ok? Daí aqui a gente também tem que multiplicar por 1000, pessoal. Só que aqui vai dar 15 centímetros, ok? Vou poupá-los aí. O que a gente tem que fazer? A gente tem que falar que tamanho em centímetros a régua ficou. Então, ela perdeu 15 centímetros. Então, a gente tem que fazer 300 menos 15. Ok? Seria aí a maneira da gente, uma maneira fácil. A gente poderia fazer usando os números decimais? Poderia também. Mas a gente já está transformando em centímetros aqui de uma vez só. O meu deu 2,1035. Vamos testar ali, vamos fazer a conta para a gente ver quanto que deu. Vou pagar aqui, vamos fazer a conta. Vamos lá. Aqui, ó, não tem nenhum número, então continua 1, né? 1 mais... Então, aqui, 5 mais 3 mais 3 é 11. Sobe 1. 1 mais 1 mais 9. Então, 9 mais 1 é 10, mais 1, 11. Sobe 1 lá para cima, 1 mais 1, 2. Vírgula debaixo de vírgula. É 2111 mesmo. A Ana Sofia disse que a dela deu 2,1035 milésimos. Eu vi mesmo. Mas talvez ela tenha errado aqui no deslocar dos números aqui. O resultado foi 2,81. Que somou número por número, entendi. Então, a gente tem que colocar vírgula debaixo de vírgula, e daí a gente vai somar cada casa, entendeu? Cada casa. É a mesma coisa que a gente somar quando a gente somava lá as casas lá, unidade, dezena, centena, né? Aqui a gente também, a gente soma as casas decimais também, tá?
É só esse cuidado que a gente tem que tomar. E aqui, o segundo aqui, pessoal, 300 menos 15, quantos centímetros sobrou aí da régua? Alguém fez isso aqui? Enquanto isso, vamos fazendo do terreno. Um terreno tem 15,25 metros de largura, 23,18 metros de comprimento. Qual a área do terreno? Pessoal, o Faz tempo que eu não terreno faço uma área, hein? é um quadrado, assim, ó, né? Onde Bora. uma parte dele vale 15,25 metros e a outra parte dele vale 23,18, ok? A área, pessoal, é só multiplicar lado vezes lado, ok? Então, a gente vai multiplicar 15,25 vezes 23,18. Fazendo essa multiplicação aí, nós chegamos no resultado, ok? Lembrando, pessoal, que agora a vírgula não vai vir embaixo da vírgula, ok? Como que a gente vai fazer? A gente vai contar o número de casas decimais, no caso aqui são 2 em cima e 2 embaixo, então são 4. A gente vai colocar a vírgula na casa decimal depois de toda a multiplicação, ok? 4 casas decimais. Então, façam essa conta aqui de multiplicação e a gente vai saber qual a área em metros quadrados, ok? De cabeça, 285. Boa, Ana, exatamente. 285 centímetros sobrou da nossa régua aí, ok? A nossa régua aí ficou um pouquinho menor só. Oi, Letícia, pode falar. Oi, professor. Então, eu estava fazendo um mapa e aconteceu muita coisa quando eu estava fazendo o mapa. Assim, quando eu estava fazendo o mapa, o barulho da aula estava atrapalhando muito meu raciocínio. Daí eu abaixei o áudio e eu falei, eu vou sair da aula e depois eu entro de novo, que aí vai me ajudar a poder me concentrar melhor. Daí, quando eu saí da aula e eu voltei pro mapa, o mapa recomeçou do início. Porque provavelmente você saiu da página, daí quando sai da página ela descarrega, daí Daí eu tive acontece que que tem fazer que fazer tudo de de novo. novo. Daí aconteceu a mesma coisa 2 vezes, aí eu tive que fazer o mapa de novo. Eu só terminei agora. Tudo bem, terminou agora, tranquilo. Acontece. Obrigado por avisar e obrigado por se esforçar para conseguir fazer o mapa aí. Arrasou, Boa. Leti. A Ana fez aí a conta e falou que deu quantos? Deixa eu ver. 345,170. Vamos ver, Ana. Vamos lá. 8 vezes. Vamos fazer a continha aí. Deixa eu mudar a cor aqui, porque vai ficar um monte de numeraiada aí. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 2 é 16, mais 4 dá 20. 8 vezes 5, 42. 8 é 12. Beleza. Mais 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. Mais 3 vezes 5 dá 15. Então, aqui vai me dar um número. 3 vezes 2 dá 6 mais 1, 7. 3 vezes 5 dá 15 de novo. Então, muda aqui. E 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Beleza, o último agora. 2 vezes 5, 10. Então, muda o número aqui. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 5, 10. Então, vai vir 1 aqui. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Agora, a gente soma todos esses números aí. Então, a soma, ó, aqui vai dar. Eu vou fazer aqui, tá, pessoal, a resposta. Fazer aqui, assim, em cima. Então, aqui vai dar 0, 5, vamos ver, 9, vamos ver, 14, então sobe um aqui. Aqui dá 10, 11, 12, 13, então sobe um aqui. Aqui dá 5, e aqui sobrou 3. Beleza, agora a gente conta as casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem que contar aqui. 1, 2, 3, 4. A casa decimal vai vir aqui.
a vírgula. Então, a primeira parte aí, eu estava fazendo de casa por casa, entendi. Bom, na multiplicação é um pouquinho diferente, mas você chegou perto aí do resultado. Nós multiplicamos cada número de baixo por todos de cima. E daí a gente vai aumentando uma casa decimal aqui, né? Por isso que eu vou colocando o mais, para ele indo cada vez mais longe aqui. E daí, no final, a gente coloca a vírgula aqui. Então, o resultado aí é 353,495 metros quadrados. Okay? O zero à esquerda aqui não precisa, zero à direita a gente não conta, né? Então, zero aqui a gente não precisa contar. Bom, por fim, pessoal, tem essa aqui que eu falei que estava errada, né? Deixa eu arrumar ela aqui, então. Deixa eu só fazer a conta certinho aqui. Tá. Uma caixa de água retangular tem 2,15 metros de altura e 220 metros de uma das arestas. Seu volume é de 5,4395 metros cúbicos. Agora sim, faltou essa parte aí, né? Então, qual é o volume? Qual é o tamanho da outra aresta? Então, a gente tem o tamanho de uma aresta que é 220. Não atualizou aí, né? Deixa eu atualizar aqui. Oh, meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Aí, atualizou agora. Então, olha lá. Uma caixa d'água retangular, ou seja, ela é quadrada, parece uma caixa de sapato. Tem 2,15 metros de altura. Então, vamos desenhar essa caixa aí para a gente entender o que a gente está falando aí. Então, olha, a gente tem aqui, ó, uma caixa de 2,15 metros de altura. 2,20 de aresta. De aresta. Beleza? Então, a minha caixa é assim. Uma caixa d'água não convencional aí. Esse tamanho aqui, ó, pessoal, que seria a terceira medida aí, né? É a que a gente quer saber. Para a gente poder calcular volume, a gente precisa das três medidas, né? Multiplicando uma pela outra. Ok? Então, só que essa aqui eu não sei. Mas eu sei qual que é o volume. O volume é 5,4395. Então, pessoal, nós temos esses dois números, mas não temos o terceiro. Como descobrir o terceiro, pessoal? Nós vamos pegar esse 5,4395 e dividir, pessoal, pela multiplicação desses dois números aqui. O que faltaria esse terceiro número para multiplicar. Como é ele que está faltando, a gente vai multiplicar esses dois e dividir. O que vai sobrar aqui vai ser o número que falta. Então, a gente vai multiplicar por 2, a gente vai dividir por 2,15 vezes 2,20. Tá? Perceba que a gente teria os três números aqui, que não é o caso. Então, a gente vai ter que faltando um dos números. Um dos números vai ser o resultado dessa divisão aqui. Então, a gente tem que multiplicar 2,15 vezes 2,20 e depois dividir esse 5,4395 por esse resultado aqui dessa divisão, ok? Então, vamos fazer aqui em cima essa multiplicação primeiro. 2,15 vezes 2,20. Aqui vai dar tudo zero, né? Aqui vai dar 10, só 3, 4. Aqui vai dar 10, 3, 4. 0, 0,
3, 4, 5, 6, 7, 4. 4 casas decimais, então a vírgula vem aqui. 4, então, vou apagar aqui já, pessoal, para vocês. Vai ficar mais fácil para vocês. Então, aqui, ó, aquela multiplicação que ia ali na divisão, embaixo da divisão ali, é 4,73. Então, vocês têm que dividir o 5,4395 por esse número aqui, 4,73, ok? É essa divisão que vocês têm que fazer. Para chegar num resultado aqui, o resultado vai ser o tamanho dessa nova aresta aqui que a gente não sabe. Alguém consegue fazer essa divisão aí e responder para mim quanto fica? Oi, professor. Alguém sabe fazer essa divisão aí e dizer qual é o resultado? Olha, eu não sei não, professor. E aí? Só mais avançado aí, Henrique, Camila, Joana. Conseguiram chegar na alguma conta aí? Não, professor. Que, Nicolas? Chama o Cauane, tá mais sendo voluntário. Cauã está sendo voluntário? Pode fazer, Cauã. Diga a É que resposta aí. ele tá calado. Tá calado. Pessoal, a dica para fazer essa divisão, vou ajudar vocês mais uma vez aí. Confia. A dica para fazer essa divisão é tirar as vírgulas, ok? Você tira as vírgulas, olha lá, você vai fazer 54.395, ó, sem vírgula agora, dividido por esse número aqui também sem vírgula. 473. Quanto, Joana? 1,15, né, não? 1,15, exatamente essa resposta. 1,15. Então, a dica aí era tirar as vírgulas, daí fazer essa divisão aqui. O resultado é 1,15, ou seja, esse tamanho aqui, ó, da nossa caixa d'água é de 1,15, ok? Muito bem, Joana, parabéns. Então, pessoal, peraí, perdão. Alguém está copiando ainda, quer tirar a print, alguma coisa? Senão eu vou apagar. Vou apagar, então. Nós tínhamos uma atividade ainda para fazer, pessoal, mas como a gente se enrolou lá no começo, mas foi bom, eu trago essa atividade em nossas próximas aulas. Provavelmente fora semana que vem, na outra. Semana que vem é semana de acampamento, a gente não faz matemática, ok? Então, olha lá. A gente ia fazer uma atividade que era baseada nessas 4 exercícios que eu fiz com vocês. Vocês iam fazer daí 4 exercícios sozinhos, ok? A divisão seria essa e o exercício seria esse aqui, ó. Cada um ia fazer um número aí. 1, 2, 3 e 4. Ok? Era um exercício aí um pouquinho mais complexo, mas igual aqueles outros lá. Se você aprendesse a fazer com aqueles outros, conseguia fazer esses aqui, ok? Era de boa. Mas a gente faz esses exercícios na nossa próxima aula. De matemática, que não será semana que vem, porque semana que vem é a semana de acampamento. E também tínhamos um jogo para retrospectiva que eu vou fazer com vocês aí, pessoal. Então, vamos começar aí o quiz. Quiz show. Quiz show. Prepare-se. Uma semana corresponde a quantos dias, pessoal? 7 dias. 7 dias. Boa, tem que ser rápido, pessoal, porque o tempo 7, corre, tá? rápido. Muito rápido. É muito rápido. Não é sobre tempo, tá? A maioria das perguntas é sobre tempo. Precisamos pensar. Precisamos pensar, exatamente. Precisamos usar a nossa... Olha lá, presta atenção, um trimestre corresponde a 3 meses. Boa, Joana. Aumentando os pontinhos aí. Vai chegar aqui, ó, perto dos ganhadores. Aí, ó. 400. Uma década corresponde a
10 anos, boa. 10 anos. Uma década, 10 anos. Tá aumentando esse pontinho aí. Tem um bônus, rodada bônus. Alguém quer escolher? Camila, escolhe uma carta. Espera aí, ela vai virar e daí você escolhe uma carta. Aí baralhar aí e você escolhe aí. Posso escolher, professor? A próxima você escolhe. Agora eu pedi para a Camila, a próxima você escolhe. Eu? Isso. Ah, entendi, Samir. Não, Camila. Segunda. Essa aqui? Isso. Olha 100 que se pontos. vocês Boa. acompanharem o caminhar dela, vocês conseguem pegar o melhor, viu? Dá para acompanhar, verdade. Para pegar melhor. Dá. 100 pontos. Boa. 1 hora corresponde a quantos minutos, pessoal? 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos. Muito bem. Boa. Um rápido no gatilho aí mesmo, hein? Pergunta 5. Um semestre corresponde a 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ah lá, comi não. 6 meses. 6 mestres, né? Semestre. Pergunta 6. Marque a opção que compramos por quilo. Óleo, refrigerante, arroz ou suco? Qual? Arroz. Arroz. Arroz e feijão. Arroz a gente compra por quilo, né? Óleo não. Boa. Estamos chegando perto da pontuação maior ali. E agora vem a rodada bônus. Nicolas, você que vai escolher agora. Acompanhe a carta maior ali. Eu já me perdi, já. É que tá travando também. E aí? Eu vou na fé. Eu vou na primeira. Essa aqui? Uhum. Putz. Velocidade foi aumentada, pessoal. A gente tem que responder muito mais rápido agora. Mas também tava travando. Não posso fazer nada. Tranquilo. Marque a opção que compramos por litro. Feijão, macarrão, bolacha ou leite? Leite. Leite. Boa. Nossa, tá muito mais rápido agora. Quase ele está correndo. Mas acho que vai dar para chegar perto aqui. 1.200, pelo menos, acho que a gente chega. Pergunta 8. Marque as opções que compramos por metro. Cola, pão, guardanapo ou corda? Corda. Corda a gente compra por metro, né? O comprimento dela. Olha, comprar pão no metro, Corda média. É só pão baguete daí, né? né? Aham. De Medir corda com o nada. braço, tá ligado? Boa, gente. Usando a massa. Olha lá, 1.074 a pontuação. Muito bom, parabéns. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Cadê? Ah, meu Deus do céu. Que não está aparecendo. Fechar. Cadê? Onde é que eu fecho isso aqui agora? Não estou conseguindo fechar aqui, pessoal. Perdão. Deixa eu fechar por aqui. Fechar por aqui. Fechar a janela. E abro o outro aqui para a gente terminar a nossa aula. Lembrando, galera, de quem não entregou o vídeo, entregar até amanhã, meio-dia. Opa, professora, já terminei o desenho. Muito bom. Isso aí. Boa, Nicolas. Então, pessoal, hoje nós vimos instrumentos de medidas, ok? Não deu para a gente fazer todos os exercícios, mas alguns a gente já mexeu um pouquinho com números decimais, ok? Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não.
Tranquilo, ok. Então, pessoal de casa, se você ficou com alguma dúvida, mande para nossas redes sociais, @alicerceedu. Pode mandar foto, vídeo, desenho, sinal de fumaça, código Morse. A gente vai tentar entender o que vocês querem falar com a gente. Pombo correio. Pombo correio, boa. Manda carta na coruja, dá boa também. Bom, pessoal, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado por participar da aula, por prestar atenção. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos amanhã, pessoal. Estou empolgadíssimo com o projeto de vocês. Então, bom descanso. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, Valeu, pessoal. galera. Tchau, tchau.